Oi, tudo bem? Hoje a gente dá início a mais uma edição do Café Memória e dessa vez estamos recebendo o psicólogo Fabrício Oliveira, que veio de João Pessoa para a nossa entrevista. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Desde já agradecemos também a tua participação. E o tema de hoje é Vivências e Experiências com Idosos, interagindo com políticas públicas e voluntariado. Fabrício, eu queria que você começasse já se apresentando um pouco. Quais os trabalhos que você desenvolve, que tem como tema o envelhecimento, que tem por mote os idosos? Então, sou psicólogo, estou terminando a pós em gerontologia, né, que é o estudo do envelhecimento. Eu faço um trabalho no Cidade Madura com os idosos, um trabalho de estimulação cognitiva e motora, porque esse trabalho, além de trabalhar a coordenação, eu trabalho a memória, retardo Alzheimer. Faço um trabalho também na Vila Vicentina com os idosos, sempre eu estou lá fazendo festa, aniversários, entendeu? E algumas outras instituições lá em João Pessoa que me chamam, que eu vou sempre presente na parte voluntariada. Fabrício, o teu trabalho muito respeitado, né? Muitas pessoas te conhecem, em nível nacional, inclusive. Você está sempre participando dos eventos. E eu queria saber um pouquinho mais, assim, como foi esse envolvimento com a temática envelhecimento? O que foi que te inspirou a adentrar na temática, a pesquisar, a se envolver voluntariamente e institucionalmente também na temática? Na verdade, foi bem engraçado, né? É uma história longa, eu vou resumi-la, porque assim, eu me formei em psicologia, o meu TCC foi Sexualidade na Terceira Idade, tirei nota máxima. Mas a minha ideia era trabalhar psicologia organizacional, empresa, porque o público hoje do Nordeste ele tem um receio muito grande com psicólogo, escritório, consultório. É para doido, eu não vou. Eu falei, não, eu vou fazer gestão de pessoas e trabalhar em empresa. No meio do percurso surgiu uma novela da Globo, onde tinha a temática sexualidade na terceira idade, onde teve preconceito. A atriz, filha do idoso, da idosa, falava que idoso não faz sexo, que não precisa mais, que acabou. Eu peguei e fiz um resumo do meu TCC e mandei para a TV Cabo Branco, que é afiliada da Globo em João Pessoa. Eles gostaram e foram na minha casa e fizeram uma reportagem sobre esse TCC. E linkaram a novela com palavras sobre preconceito e sexualidade com o meu trabalho. Depois disso, minha vida deu uma reviravolta. Os idosos começaram a ligar para mim, para eu atendê-los. Eu fui convidado para trabalhar no Conselho do Idoso. Eu trabalhei como conselheiro 1 ano no Conselho do Idoso. Fui chamado para dar palestra em São Paulo, Rio, Cabo Frio, aqui na Paraíba. Dei o curso no Congresso Internacional do Idoso, né, no quarto. Eu dei o curso sobre sexualidade na terceira idade. Aí eu comecei a olhar esse lado e ver a carência de profissionais para idoso. Aí eu comecei a me dedicar, terminei minha pós de gestão, mas eu já estava totalmente envolvido com idoso. Já estava atendendo idoso, já estava trabalhando com idoso. Aí hoje aí foi isso, né? Foi a questão dessa reportagem que mudou minha vida. De um ponto que até em Portugal eu fiz palestras sobre esse processo, esse trabalho. Então, eu sei que o tempo da gente é curto, mas como é que a gente pode tocar nessa temática, sexualidade na terceira idade? A sexualidade na terceira idade é muito triste esse tema, porque tem muito preconceito, né? E assim, nos meus estudos, nos artigos que eu pesquisei, não existe aposentadoria para atividade sexual. O que existe é o preconceito na cabeça das pessoas. Então, claro, o idoso, ele tem uma certa dificuldade em namorar, em fazer sexo, por causa de todo o processo de envelhecimento, mas isso não quer dizer que acabou. Ele faz sexo até morrer.
entendeu? E até nos meus estudos traz que o idoso doente, com doenças crônicas, o sexo, ele estimula a autoestima da pessoa, né? Então é importantíssimo. O que a gente tem que trabalhar é o preconceito. O preconceito do próprio idoso também. Porque... E da sociedade. Da sociedade, mas aí vem, tipo assim, ai vovó, não namora. Então a sociedade impõe preconceito na cabeça dele, entendeu? Então ele tem preconceito porque a sociedade disseminou isso. Então é da sociedade. O idoso em si não tem muito preconceito, ele é caladinho, é quietinho, tipo aquele fechado, por causa da sociedade. Então, Fabrício, a gente vê, eu vi sua participação no 2º Seminário Maturidade e Cidadania, no 4º Congresso de Envelhecimento Humano, e a gente vê que a recepção do público é uma recepção de espanto. De espanto. Né? E pode esse tema, tudo. E como é que é a recepção do público acadêmico? Como é que é a recepção do idoso quando você fala sobre a sexualidade para ele? Porque eu acredito que muitos também têm esse mesmo espanto. Eu posso, né? É assim, eu tinha esse pensamento antes de me dedicar ao meu TCC, porque a gente vê que é um processo tão para jovem, para adulto, mas aí o acadêmico, ele tem uma cabeça mais aberta, ele acaba trabalhando isso, ele não tem tanto preconceito como o senso comum, né? Como as pessoas do senso comum. Então, para o acadêmico é mais fácil ele assimilar que é um processo que existe e que pode, do que o senso comum. O senso comum já vai rindo, já vai fazendo piadinhas, é complicado, né? E o idoso? O idoso, ele naturalmente ele responde. Eu fiz um questionário para o meu TCC, acho que de 22 perguntas, todas respondidas. Tinha lá perguntas que eu até coloquei no meu TCC, tipo assim, agora que aprendi a amar, depois ficou viúva que conheceu outra pessoa. Tem assim, amar a vida até morrer. Então tem, sabe, o idoso, ele não, muito pelo contrário, a gente acha que ele não se abre, ele se abre sim, é só chegar, né, com uma situação de acolhimento, não de preconceito. Aí você tem respostas maravilhosas. Com certeza. Fabrício, uma coisa recorrente das pessoas que entram em contato com a gente, que se aproximam da temática envelhecimento, e isso envolve a gente de uma forma tal que modifica nosso estilo de vida muitas vezes, né? Isso me parece que aconteceu muito contigo. A gente vê você voluntário em sendo sempre convidado para eventos e trabalhando voluntariamente em várias casas, em várias instituições. Como é que é esse teu trabalho voluntário, as inspirações? O voluntário é assim, até meio que paterno, porque assim, eu me sinto um pai deles, porque eles precisam tanto, sabe, trabalhar a vida inteira, aí se encontram num lugar onde não tem uma fralda geriátrica, não tem comida, e tanto dinheiro aí sendo jogado no lixo por esses políticos, essas corrupções, e os idosos precisando, sabe, de pelo menos um prato de comida naquela instituição que não é pública, as instituições, elas são ONGs, né, que não depende do poder público, mas que precisava do poder público ajudando, intervindo, exatamente. Pelo menos fiscalizando. Isso, então um trabalho que eu faço com amor, no meu aniversário, agora em março, eu fiz um bolo e levei para eles lá na instituição. Tinham acho que 3 idosos que faziam aniversário em março, aí eu fui lá, tirei a foto deles e fiz aquele papel de arroz com a foto deles, né, no bolo. Nossa, até choraram de tanta alegria. Então, é o que o gestor lá da Vila Vicentina fala, que lá tem o último domingo do mês tem uma festa, sabe, vai um rapaz todo fim do mês tocar, dançar. Então ele fala, eu não posso levar nada, leve um abraço para os idosos, um abraço é muito, não precisa levar comida, comprar alguma coisa para doar.
lá. Se não tem, leve um abraço. Isso é importante. Então é isso que eu faço. Às vezes eu vou lá, eu não levo nada, mas eu levo o meu carinho, o meu abraço, o meu acolhimento. Isso é importante. Com certeza. Fabrício, e voltando um pouquinho para o lado institucional agora, fala um pouquinho para a gente da tua experiência no Cidade Madura, lá em João Pessoa, né? Cidade Madura, João No Pessoa. Cidade Madura foi assim, eu sempre quis trabalhar lá, né? No Cidade Madura. Quando lançou o projeto, eu estava no Conselho do Idoso, quando foi lançado a Cidade Madura. Depois de muito tempo, né, eu fiz um ofício, a Cida Ramos, que é a secretária de desenvolvimento lá, que é a responsável pela Cidade Madura, ela aceitou o ofício, que tinha lá todo o que eu poderia fazer lá dentro. No começo foi muito assustador para os idosos, porque eles estão lá, mas não tem assim muita gente, eu vou lá fazer trabalho, eu vou lá... Não, não tem. Aí foi um serviço de formiguinha. Hoje, quando eu entro de férias, fica tudo doida, porque elas pegaram um carinho, um amor por mim, um amor pelo trabalho que eu faço com eles, entendeu? Que é diferenciado de outras pessoas que vão lá só para dizer que vão e tirar foto, né? Eu vou lá acolhê-los e é isso que eles querem. Então é uma experiência maravilhosa, sabe? Um projeto único na Paraíba, muito bom. Certo. E falando um pouquinho das políticas públicas, você poderia traçar um panorama, um mapa do envelhecimento aqui na Paraíba? Como é que estão as questões pertinentes ao envelhecimento? Então, tá muito complicado essa questão de políticas públicas na Paraíba, porque a gente tem 523 mil idosos na Paraíba, segundo o IBGE de 2010. Então tem muito idoso. A Paraíba é o 5º estado de mais idosos no Brasil. E cadê as coisas? A gente tem em João Pessoa só 6 instituições de longa permanência, sabe? É uma fila de 387 idosos. Então tem 387 idosos em situação vulnerável precisando de um abrigo. Sabe, tanto dinheiro jogado fora, em vez de fazer um show, fazer isso, fazer aquilo, monta uma casa de instituição de longa permanência, sabe? Monta um abrigo, uma casa de passagem. Em João Pessoa não tem. Uma casa de passagem, o idoso está sofrendo maus tratos, a gente deixa na casa de passagem uns dias enquanto faz o trâmite de uma instituição para colocá-lo. Não tem uma casa de passagem, entendeu? Então precisa disso. Precisa que os gestores, as políticas públicas olhem o envelhecimento bem, porque assim o que vê hoje é prefeitos de cidade criando coisas para esporte, adolescente, e o país envelhecendo e sendo esquecido, entendeu? Você vai numa prefeitura de um interior, o prefeito é um idoso, qual os projetos dele? Só coisas para adolescente, para, sabe, o idoso. Entendeu? Então, no interior tem muito idoso, então vamos criar atividade, CSU, um monte de coisas para esse público, não só os jovens, porque hoje em dia, se for olhar, os jovens não querem nada, não querem ir para um campo jogar futebol, não querem isso, já o idoso quer. O que fizer, até uma praça, a praça do idoso, ele vai para lá jogar daminha, jogar baralho. Então precisa disso, precisa que os gestores olhem o país envelhecendo. Com certeza. Nós vamos dar um breve intervalo e a gente volta daqui a pouco com o segundo bloco, com mais perguntas dessa interessante entrevista. Obrigada, Fabrício. Então, retomando a nossa entrevista, Fabrício, muito encantadora, inclusive, com muitas experiências novas para a gente, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, várias vezes na tua fala, você falou do Conselho do Idoso, você participou durante o ano, integrou o Conselho, né? Uhum. Como é que foi essa experiência para ti? Foi assim, foi muito feliz, apesar de acabou numa situação muito triste, mas assim...
não posso fazer nada. Porque foi assim, quando teve esse boom da entrevista, uma pessoa me ligou, né, de uma faculdade, falando: ó, Fabrício, eu sou do Conselho do Idoso, eu estou precisando de alguém para ser o meu suplente. Nossa, eu tinha acabado de me formar, não estava nem trabalhando. Eu falei: isso é maravilhoso para mim. Eu aceitei. Aí o que acontece? Quando eu entrei no conselho, eu fui muito bem acolhido pela presidente do conselho, pela assistente social, todo mundo me ligavam: Fabrício, vamos visitar uma idosa que está sofrendo. Eu saía de casa, ia. Eu fiz muita ação, e essa ação acabou gerando... as pessoas que me indicaram não gostaram, porque eu estava tendo muita visibilidade, entendeu? Então, como o conselho é um colegiado, por exemplo, é alguém da OAB, alguém do Conselho de Psicologia, alguém do Ministério da Saúde. Então hoje eu não posso ser do Conselho porque eu não sou ligada a nenhum órgão desse, entendeu? Eu era representante lá do Conselho de Psicologia. Aí eu fiz muita atividade, eu fiz muita coisa que acabou, teve pessoas, infelizmente, na nossa situação da vida, tem pessoas que não gostam do seu trabalho, que se sentem, né, incomodada, e eu incomodei muito. E se eu vim para incomodar, eu não posso fazer nada. O meu processo era com o idoso, não sabendo se estava incomodando fulano ou ciclano. Eu queria, né, atuar no conselho e não ter lá uma cadeira com o meu nome. E foi isso que eu fiz. Hoje o conselho me recebe, sempre eu vou lá, semana que vem tem uma reunião, eu vou lá, me recebe com o maior carinho. Mas infelizmente eu não posso ser conselheiro devido a eu não ser ligada a nenhuma instituição. Por enquanto, mas a minha meta é um dia voltar, com certeza, porque eu plantei raízes lá que deram frutos e eu tenho que usufruir esses frutos de lá, né? E também contribuir com a sociedade, exatamente, com certeza, né? Fabrício, nós sabemos que existem muitos grupos de idosos na Paraíba, no Brasil inteiro, né? E percebemos que muitos desses grupos têm um foco no lazer, na recreação, e poucas são as experiências de educação para idosos. Eu queria que você falasse um pouquinho da temática, da importância dos trabalhos de educação voltados para os idosos, da participação deles na vida acadêmica, em congressos, em tudo, e do papel da UAMA dentro desse contexto, pelo menos aqui na Paraíba, em Campina Grande, né? Eu fui conhecer a UAMA através do congresso, né, o quarto, né, foi o quarto congresso. Depois eu vim para o SEMAC, aí conheci as pessoas pessoalmente, que eu já seguia no Face. Eu acho importantíssimo, porque o idoso tem que ter empoderamento. O idoso não tem que ficar em casa, o idoso tem que aprender, tem que conhecer mais as coisas. E esse projeto eu acho maravilhoso. Pena que a gente não tem em João Pessoa, que é onde tem uma grade muito grande de idosos, né, que precisam disso. Ontem teve reunião lá no Cidade Madura para a gente reunir o que vai fazer 2017.2, né? Que em agosto eu começo de novo os projetos, eu estou de férias. E teve uma idosa que falou: era tão bom a professora aqui, sabe, ensinando, dando aula para a gente. Eles gostam de aprender. Hoje, principalmente, com essa informatização desacerbada na porta do idoso, hoje o INSS está fechando as portas. Hoje tudo vai ser online. Aí eu fico pensando, e esses idosos agricultores que nunca viram um computador? Tudo, o governo agora lançou a meta de tudo ser online. Só vai ser pessoalmente perícia médica. Se for dar a entrada para uma aposentadoria um agricultor, ele tem que ir para uma lan house. Ele tem que pedir a alguém, sabe? Isso é complicado, sabe? Então precisa de aulas de informática para já prepará-los para esse boom que está vindo aí, né? Esse boom que está acontecendo. Então eu acho magnífico, eu acho muito importante. Eu não conheço a UNAT no Rio, que é a Universidade da Terceira Idade, e não conheço a da USP de São Paulo. Mas o que eu conheço daqui do projeto de vocês, maravilhoso. Eu acho
importantíssimo, muito importante. Era para ser uma lei, não era para ser vamos criar projeto, era para ser uma lei que exigisse no Estado todo ter esse projeto. Seria maravilhoso, né? Eu acredito que os benefícios para a comunidade idosa... Isso, aí atingir os campos de Patos, areia, né? Era para ser uma lei federal que obrigasse as faculdades a ter esse acolhimento assistido ao idoso. Ao idoso, né? Com certeza. Fabrício, me fala um pouquinho da tua experiência no consultório. Você disse que terminou de se formar, então teve o boom a partir da entrevista sobre sexualidade para a terceira idade, e aí você se dedicou também a atender aos idosos, não é isso? No consultório. Isso. Então, é assim, primeiro, eu não gosto de consultório, eu acho aquilo muito preso, aquilo tem um olhar muito de doente. Então eu comecei a estudar o que eu ia fazer com esses idosos. É um boom muito grande em São Paulo, Rio Grande do Sul, psicólogo home care. Então hoje eu atendo o idoso na casa deles. Então assim, tem idosa que falou para mim no Cidade Madura, eu queria ser atendido por você, mas eu não posso aqui porque o pessoal vai ver você entrando na minha casa, vão falar que eu sou doida. Entendeu? Então imagina, se ela falou aquilo, imagina a cidade em si. Então hoje eu sou um psicólogo home care, eu vou na casa do idoso atendê-lo. Então assim, eu tiro de o idoso pegar ônibus, pegar trânsito, pegar estresse, e também eu vejo o olhar sistêmico, né, na casa do idoso, porque se o idoso vai no meu consultório, ele pode falar coisas que não é a realidade. Ou pode falar coisas que é a realidade. Como eu vou saber se eu não estou na casa dele? Se eu não estou com a família dele fazendo essa interação? E se eu vou na casa dele, eu observo em 360 graus a situação do idoso e vejo se é aquilo mesmo que ele quer. Se é um processo terapêutico ou não. Que interessante, que maravilha, né? Você realmente é um trabalho diferenciado. Isso. Que eu acredito que poucas pessoas realizam, se tiver, mas não, ninguém, João Pessoa não tem, eu sou o único. O único só para idoso. Tem muitos psicólogos lá que é criança, adolescente, adulto e idoso. Eu sou só idoso, eu não atendo criança, não atendo adulto, eu sou só de idoso. Que maravilha. Fabrício, e esse envolvimento todo com a maturidade, com os idosos, com a cidade madura, com o voluntariado. Como é que isso contribuiu para ti enquanto ser humano? Como é que isso modificou teu olhar para a vida? Hoje eu me sinto realizado. Eu acho que Deus falou, eu vou pôr uma novela, né, para mostrar que o caminho dele não é empresa. Porque como eu trabalhei muito em empresas em São Paulo, então eu gosto daquela coisa de relatórios, de cumprir metas, mas eu estava equivocado, eu me formei para ter esse foco. Aí veio essa novela, veio a reportagem, veio todo esse boom, onde me direcionou a isso. E hoje eu me sinto realizado. É tanto que eu já coloquei, tipo assim, eu não ganho muito bem, mas eu ganho como vivência, como vida. Eu estou me preparando para ter um envelhecimento sadio, né? Devido a esse povo que eu trabalho hoje. Então, me sinto realizado. Encantador, não é? É isso. Já caminhando para o final da entrevista da gente, e te agradecendo demais, uma conversa gostosa, obrigado. muito produtiva e instrutiva para todos que estão ouvindo. Eu queria saber de ti, que conselho você daria tanto para o idoso que está na situação de envelhecente já, né? Como para aquele adolescente, porque a gente tem um problema muito grande com a convivência intergeracional, né? As pessoas não estão preparadas a lidar com o idoso, a ver o idoso como alguém empoderado, né? A gente espera do idoso sempre aquele papel de um ornamento dentro de casa que quanto menos incomodar a família, melhor. O que você diria para essas outras gerações e para o idoso no cenário que a gente tem atualmente? Primeiro eu vou para o lado mais forte, né, que é o jovem, o adulto. Eles têm que entender que ou eles querem morrer jovem ou vão ser idosos. Então eles têm que começar a respeitar
o idoso, para amanhã ele ser respeitado. Então tem que partir dele com o outro, para ele ser uma pessoa respeitada futuramente. Então, se eu planto flores, eu vou colher flores. Então, eles têm que primeiro se respeitar, os idosos, em ônibus, em atividade, em piadas, que eu acho piadas de idosos tão, sabe, sem noção, pejorativas. Né? Então, eles têm que primeiro pensar, eu vou ser idoso, mas como eu vou ser idoso? O que eu quero como idoso? Entendeu? Então, é me respeitar e respeitar o outro. E assim, todo mundo vai envelhecer. Então, o conselho que eu dou para as pessoas é que elas se entendam, que elas se respeitem e que elas respeitem o idoso. Entendeu? Ah, isso é coisa de velho. Não, isso é coisa nossa, porque a gente tem manias também. A gente tem manias que a gente não pensa. Por que isso é coisa de velho? Né? Então tem gente que fala, ah, isso é coisa de velho, mas e a sua mania? Não é coisa de velho porque você é jovem. Então a pessoa tem que se olhar, né, suas atitudes. E para o idoso eu falo que ele tem que, sabe, sair mesmo, é essa questão, é esse o Brasil de 2050. Né? O Brasil empoderado, o idoso empoderado, fora de casa, estudando, fazendo atividades, viajando. Os empresários hoje estão com um olhar imenso na terceira idade, porque esse é o público. Os jovens estão morrendo, se acabando com droga, com um monte de coisa errada. E o idoso não, ele está lá se cuidando. Ele quer viajar, ele quer passear, ele quer curtir a vida, ele quer aprender e principalmente ele quer namorar, porque ninguém morre sozinho, né? Com certeza. Sozinho ninguém gosta, né? Eles morrem de medo da solidão, da depressão. Então eles gostam mesmo de namorar, de ter alguém. Então o idoso vá para frente. Eu fico muito feliz quando eu vejo um idoso alegre, para frente, que viaja. Tem um grupo de idosos que eu sempre participo lá em São Paulo quando eu vou. Gente, é impressionante. É toda semana no teatro, é toda semana indo para uma exposição, o grupo todinho. E eu acho magnífico, eu acho maravilhoso. Maravilhoso também a tua experiência com eles, não é, Fabrício? Queria deixar esse espaço para tuas últimas palavras, para tuas considerações, alguma lacuna que tenha ficado na entrevista. Eu acho assim, Rosiane, né? Eu acho que assim, eu queria dar um conselho para essas pessoas que não têm feeling para trabalhar com idoso. Não trabalhe, não se queime. Porque eu estou me deparando com gente que eu falei, meu Deus do céu, o que esse ser humano está fazendo aqui? Então, se a questão é dinheiro, ganhe pouco, mas não se queime, porque o idoso, ele é uma pessoa sensível, de uma experiência muito longa, que ele vai conhecer na sua cara, se você gosta dele ou não. Se você gosta desse trabalho ou não. Então não se queime, não vá a questões de apadrinhamento, de politicamente, não faça isso. Então, entendeu? Então eu queria que essas pessoas se olhassem e pensassem, não é, sabe, porque para trabalhar com idoso tem que gostar. Com certeza. Tem que gostar, tem que abraçar a causa e, sabe, tem que ser feliz junto com eles, que é o que eu faço. E a gente percebe isso em todas as tuas atitudes e falas, Fabrício, parabéns. Obrigado. Nós encerramos aqui mais uma edição do Café Memória, agradecemos a todos vocês que estão nos assistindo e agradecemos também ao psicólogo Fabrício pela presença aqui, pela disponibilidade. Obrigado ao convite, eu venho quantas vezes for, agora para mim a UAMA é como se fosse família minha, desde do congresso e do CIMAC, que eu me aproximei de todo mundo me segue no Face, a gente curte foto, então é uma família, quando quiser eu estarei aqui, é só me chamar. Muito obrigado, Fabrício. Sinta-se também abraçado e acolhido por essa família. Obrigado.